meu nome é Cíntia Gontijo, mas você pode me chamar de Si. Eu trabalho com marketing há 10 anos. Atualmente sou fundadora de uma empresa de tecnologia que atua em 3 estados do Brasil. Eu tenho mais de 8.000 seguidores e produzo conteúdo continuamente, mas aqui nesses números e esse vídeo não é sobre mim. Na verdade, esse vídeo é sobre você. Eu sei que provavelmente você está assistindo esse vídeo porque você deve ter ou uma atuação na internet, ou tem vontade de lançar seu produto, ou você já atua vendendo de alguma forma, mas gostaria de ter resultados melhores e fica às vezes um pouco em dúvida sobre redes sociais, o que é possível fazer, ou simplesmente está tocando o barco. Então eu queria te convidar a realmente focar agora nessas informações que eu vou trazer para você. Pois eu te prometo que ao final dessa série você vai entender como você pode ter resultados melhores e mensuráveis, como você pode ter clareza sobre qual nicho você atua e de que forma você pode ampliar os seus resultados nesse nicho e como você pode ter o seu site para atuar ainda melhor e que tenha a sua cara, a sua identidade. Tá curioso? Então me acompanhe nessa série que eu dei o nome de Estou Digital. Vai ser uma série de 3 vídeos, onde cada dia eu vou compartilhar um pouquinho, mas eu vou começar com você agora. Eu imagino que você deve estar pensando que tá tudo muito incrível. Aparentemente, através de uma série, você vai saber os resultados, mas como que eu consegui chegar? Como que eu criei esse método que com esses passos você vai poder ter resultados incríveis e ainda ter seu site no final? Então eu vou te contar como foi a minha trajetória. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei a fazer o mestrado fora do Brasil e, em paralelo, a empresa que eu trabalhava estava fazendo o mesmo movimento voltado para a transformação digital, de repensar e se reestruturar. E foi um movimento que foi assim, tudo convergindo para o mesmo espaço. Parecia que tudo estava me dizendo que eu precisava me mover para a questão digital e olhar, principalmente com mais cuidado, para tudo que eu já atuava nos shoppings para ter esse tipo de resultado. Só que eu comecei a ficar um pouco frustrada, porque primeiro eu encontrava informações dispersas em um monte de lugar, sempre tinha pessoas que eram o último especialista de marketing dos últimos tempos, porque agora parece que todo mundo é especialista em marketing, né? E apesar de trabalhar nessa área há muito tempo, eu tinha assim um grande receio de como que seria essa migração ou como que eu poderia trazer resultados efetivos, principalmente para mim. Naquele momento eu não estava nem pensando em que eu iria vir a transformar isso num curso lá na frente, mas eu já estava pensando em empreender, eu já buscava um negócio que eu pudesse ter um trabalho remoto. A questão da distância para mim com a minha família, eu que sou mineira, família lá em Minas, e na época eu morava em Manaus, era uma constante frustração. Então eu comecei a estudar muito. E aí, aproveitando tudo que estava envolvido e todas as técnicas, eu comprei diversos cursos, eu fiz o mestrado fora do Brasil também, e aí eu comecei a testar. E no primeiro momento, inclusive, os meus testes eram não só dentro do shopping, porque durante um tempo eu ainda continuava como gerente regional, mas eu comecei a testar também para alguns parceiros que tinham demandas. E aí eu comecei a perceber as necessidades que eles tinham, porque sim, eu tinha uma ideia lá atrás de que o que as pessoas precisavam era de influenciadores. Eu realmente achava que influenciadores digitais era a revolução, assim, que todo mundo tinha que descobrir qual que era o caminho exato. E como existe muito pouca literatura sobre isso, eu achava que esse era o canal. Aliás, se você tem dúvidas sobre influenciadores, eu vou até mostrar para vocês umas telas aqui agora de uma pesquisa que o Ibope acabou de liberar sobre influenciadores digitais e mostrando que o mercado é muito grande. Olha só. Você vai entender como é possível trabalhar de forma mensurável, onde você consiga resultados, por exemplo, como no Black Friday do ano passado. Eu vou mostrar uma cena para vocês aí, onde nós conseguimos investir menos de R$ 1.000 e ter um resultado de 24 horas de abertura de um shopping e com resultados surpreendentes de venda para os lojistas que acompanharam esse movimento. Então, olha a cena do tanto que o shopping estava lotado.
apesar de naquela época eu ainda não ter esse tipo de pesquisa do Ibope para falar sobre os influenciadores, eu já percebi o que era possível, né? Como eu mostrei para vocês aí em relação ao Black Friday. Então, eu realmente comecei a estruturar e montei um primeiro curso que eu acreditava sim que o que era preciso era que as pessoas, os gestores, os profissionais de marketing entendessem como trabalhar de uma forma efetiva. Só que quando eu fui para o campo, quando eu efetivamente comecei a trabalhar com os profissionais que precisavam, que demandavam isso, e aí eu tô falando de startups várias, e também tô falando sobre empresários, sobre pessoas que já têm um negócio, pessoas que já, sabe, trabalham com isso, desenvolvem, ou pessoas que queriam começar do zero, que estavam mudando o momento de carreira ali naquele ponto, e eu pude trabalhar com elas, eu percebi que existia um passo anterior, que os influenciadores, assim como eles, estratégias de marketing, né? Você tem várias formas, você pode trabalhar com influenciadores, você pode trabalhar com AdWords, você pode trabalhar com outros tipos de estratégias. Só que de nada adiantava conhecer essas estratégias lá na ponta se o que estava aqui por trás não estava estruturado. Aqui poderia se perder muito dinheiro e a maior parte das vezes os profissionais que eu trabalhava já tinham perdido dinheiro aqui. Então eles estavam sempre muito frustrados de não ver resultado efetivo, de trocar de agência várias vezes, de contratar pessoas que não traziam resultado, ou de simplesmente praticamente desistir e falar, eu não faço marketing, eu faço eu de vez em quando. Ou então de ter uma visão de achar que marketing é rede social. E não é rede social, é só uma pontinha pequenininha. Então, por isso que eu construí essa solução onde você vai de forma rápida e de forma ágil, com metodologia, com planilhas específicas, você vai poder alcançar esse resultado. E é isso que eu vou compartilhar aqui na websérie. Porque realmente, se as pessoas estiverem mais preparadas, a gente vai ter uma economia muito melhor. Eu vou ter pessoas no meu entorno que são capazes de realizar mais e de ver resultados efetivos. E aí sim, em algum momento podem realizar questões com influenciadores, mas é muito importante que as pessoas entendam como esse processo acontece. Eu até costumo dizer para algumas startups que assim, no início startup não tem dinheiro, né? Startup é pobre. É normal, se ela fosse rica, ela não era uma startup. E lá na frente, mesmo que uma startup tivesse muito dinheiro do dia para noite, você não pode dar um salto do dia para noite de zero marketing para um departamento de marketing complexo. Você não vai ter bons resultados. Você tem que entender como que é cada um desses passos. E é isso que a gente vai ver aqui na série. E é por isso, porque eu quero compartilhar, porque eu quero levar para outras pessoas, por isso que eu estou produzindo essa série Estou Digital. Pra gente começar, eu queria apresentar para vocês o David. Então, acompanha e eu quero que vocês conheçam um pouquinho a história do David. O David é um profissional que começou a trabalhar de forma independente, ele começou a criar o seu próprio salão. E há um ano, aproximadamente, ele lançou um novo projeto com 3 sócios e ele tinha vários desafios. Eu não sei se você enfrenta esses mesmos desafios aí. Por exemplo, sobre ter sócios que você confia, mas não ter clareza na comunicação ou não saber exatamente como conduzir para que os projetos efetivamente andem em caminho mais rápido. Então, escuta o depoimento do David, depois a gente vai continuar conversando. Confere aí. E na época do teste, eu tava com um problema no meu relacionamento, e ela disse, não, amigo, você precisa fazer o teste. A louca do teste. Aí, você precisa fazer o teste pra saber o que são os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, bababá. Eu fiz o teste, a pessoa que eu sou casado, também fez. E aí, beleza, aí ela foi comparar tal, por que ninguém separava, por que ninguém desistia. Só que isso a gente acabou fazendo meio, eu pelo menos, sabe aquele joguinho de internet que você faz, tipo, ok, vamos fazer. Foi mais ou menos assim. Só que eu achei bem interessante que na realidade eu me vi muito dentro do perfil que ela colocou na hora. E aí acho que alguns meses depois eu fiz de novo. Fizemos. E aí depois agora, quando a Cíntia tá me dando uma assessoria, eu voltei a fazer, mas já com as minhas sócias. Nós temos um salão de beleza e temos uma escola a nível técnico, né? Para cabeleireiros, estética, serviços em geral.
E aí, o que que acontece? Dentro do VIA, ele é legal porque a gente conseguiu, a partir do teste, com a ajuda da Cíntia, com a assessoria da Cíntia, a gente conseguiu ver onde cada um era bom em algum quesito. Então, tanto eu como as minhas sócias já tinham percebido algumas coisas que eu era bom e que elas eram boas. Isso aí era, e alguns pontos negativos nossos também. Mas isso fica muito mais claro depois que você faz o vídeo. Que você consegue se encaixar dentro de cada perfil daquele. Você consegue realmente admitir que como é que funciona. E você consegue lidar melhor com as situações. Tipo, apesar de eu ser muito urbano, eu adoro acampar. Acampar e ficar contemplando cachoeiras. Tipo, cachoeira, sol, natureza em geral. E eu, antes, as minhas sócias reclamavam, disse, você é louco, você vai pra lá, pro meio do mato, capim, Carapanã, tá? Hoje não. Hoje, a partir do teste, elas já conseguiram entender que é um prazer que eu tenho. E elas simplesmente permitem, né? Que, tipo, vai, ok, qualquer dia a gente vai junto, mas elas nunca vão, porque elas não gostam. Mas enfim, e eu também respeito isso, entendeu? E vários outros pontos positivos. Então David Pará, super indico o Via pra vocês. Vão lá, façam e conheçam. Lembrando Verdade. que o VIA ele é gratuito, qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento, mas a diferença tá em como que você se relaciona com as outras pessoas, em como que ele pode ser uma forma de você, parece um raio-x daquela pessoa ali na sua frente. Incrível, não é mesmo? Essa metodologia que o David comentou durante o filme se chama Via Caráter. É uma metodologia criada nos Estados Unidos por um departamento de psicologia que já foi aplicado para mais de 8 milhões de pessoas no mundo inteiro. E ela pressupõe que as pessoas têm 24 características que são distribuídas igualmente em todas as pessoas. Quer dizer, todo mundo tem as 24 características, mas o que difere é a forma como essas características são colocadas, o que cria uma probabilidade de cada um ter a sua própria identidade. Familiar isso, não? Então, quando eu tive contato pela primeira vez com essa metodologia, eu, como era da indústria de shoppings e era gerente de marketing regional, eu pude aplicar em diferentes departamentos, entender como que esse teste era visualizado num ambiente corporativo. Então eu criei uma forma de olhar para cada um dos negócios, para cada um dos departamentos de forma muito particular. E de forma que depois de realizado o teste, essa metodologia traz mais comunicação, traz mais familiaridade, você entende um pouco mais a reação das outras pessoas e por isso que resultados como esse que o David acabou de explicar são possíveis. Por quê? A primeira coisa que qualquer empresa, qualquer negócio ou projeto precisa definir é propósito. É muito importante porque quando você não tem propósito, significa mais ou menos como se você pudesse ir para qualquer lugar, e qualquer lugar serve. Embora isso é um ditado, digamos, popular, não é muito distante da nossa realidade. Pensa o seguinte, quantas lojas de shopping simplesmente vão lá no shopping e abrem e não criam uma estrutura? Ou quantas pessoas acabam abrindo um negócio sem efetivamente parar para estruturar de como elas vão divulgar aquele negócio, como aquele negócio pode ter uma estrutura olhando para o marketing para que ele tenha um investimento constante e possa crescer. Provavelmente você já conhece algum desses casos, ou talvez pode até ser um caso seu. E não tem nada de errado, porque quando isso acontece, normalmente as pessoas estão tentando ou resolver um problema de crise, ou estão buscando uma forma de se reinventar. E eu costumo dizer que quando esse processo acontece, é como se aquela empresa, o projeto fosse um navio. E quando aquela empresa ou projeto está no mar, existe uma correnteza ali no entorno que faz com que aquele barco, aquele navio ande. Porque aquele navio é lindo, ele está estruturado, ele foi pensado para ser montado, ele funciona. E da mesma forma que um barco funciona no mar, que existe uma correnteza que leva ele, normalmente esses projetos dão algum resultado. Mas a minha pergunta, se você fosse um navio que está na costa do Brasil e tivesse duas opções, uma é você ir para Rio de Janeiro, Salvador e Maceió, ou outra opção era você ir do Rio de Janeiro direto para Portugal. O que você teria que pensar? Combustível,
quantidade de comida, quantidade de suprimento. Seria completamente diferente se você estivesse fazendo só esse passeio na costa brasileira, ou no máximo chegando até a Argentina, do que se você fosse atravessar o Atlântico. O tipo de demanda, quais são os idiomas, a quantidade de gasolina e principalmente quais são os resultados possíveis toda vez que você para nesse destino. Será que além da receita que já existe das pessoas que estão dentro desse navio, seria possível você agregar ainda mais para tirar o melhor proveito cada vez que você estivesse em cada uma dessas cidades? Então é por isso que eu defendo que necessariamente precisa ser definido um objetivo claro de qualquer projeto. Porque é a partir da definição deste projeto é que você consegue de fato mensurar quais são os riscos, você consegue de fato entender quais são as metas e a partir daí ter resultados claros. A questão é que é muito difícil para a maioria das pessoas, muitas vezes, definir exatamente como você pode fazer isso. E o VIA é uma forma onde você não só identifica quais são os aspectos daquela empresa, mas você identifica quais são os aspectos que cada um dos indivíduos que formam aquele projeto se compõe, para que a partir desse conhecimento você defina os propósitos. Porque pensa bem, se o Michael Phelps, que é um dos maiores nadadores do mundo, resolvesse se avaliar sobre como ele jogava basquete, ou resolvesse focar sobre como ele poderia melhorar ou direcionar para que as habilidades dele de atuação no basquete fossem melhor, talvez ele não destinasse foco efetivamente para aquilo que ele de fato tinha como bom. Por isso que o VIA é uma ferramenta incrível que está disponível e pode ser apoio para a estruturação de propósito de qualquer empresa. E tudo começa com propósito. Então foca no propósito, a partir daí você vai conseguir todos os pontos. Não adianta nada você falar sobre redes sociais, sobre de que forma eu vou produzir aquele layout, quem eu vou contratar, será que eu contrato uma agência? Na verdade, muitas vezes, se você não define primeiro o propósito, você pode estar perdendo dinheiro. E muitas vezes você está perdendo dinheiro. Ou então, por exemplo, quando você resolve aceitar aquela indicação que o Instagram coloca, tipo, amplie sua visualização. E fica lá sugerindo para que você consuma e coloque dinheiro. Olha, vou te falar, ali, se você faz isso sem definição clara de propósito, sem definição clara sobre quais são os seus objetivos, você não só não está usando a melhor ferramenta, mas como você está doando dinheiro praticamente para o Instagram e para o Facebook. Não faça isso. Existem outras formas que você pode realizar essas campanhas de uma forma mais qualificada. Então eu imagino que você deve estar se perguntando, ok, o VIA é muito legal, mas como é que eu aplico isso? Ou talvez você já seja uma pessoa que busca autodesenvolvimento, acho super legal, já vai dar um Google e buscar saber que ferramenta é essa. Só que antes da gente entrar no porquê e por que eu defendo que você precisa primeiro começar a estruturar o seu marketing a partir do propósito, definição de metas e objetivos claros, e o VIA é essa ferramenta para te apoiar esse início. O olhar que a gente vai ter aqui durante essa websérie é um olhar sobre estratégias, definições de propósitos, objetivos, metas e resultados mensuráveis. Nada contra as agências, eu inclusive acho elas super importantes. Nada contra os freelancers designers que produzem peças e que também são muito importantes. Só que a questão aqui é que você precisa saber para onde você está indo para você entender o que pedir. Quantas vezes você já contratou uma agência ou quantas vezes você já trabalhou numa agência onde seu cliente não fazia a menor ideia do que ele queria? Ou quantas vezes você já trabalhou numa agência e ficou super frustrado porque aquele cliente ali, você contratando uma agência, contratou de novo e a sua sensação é que as agências nunca entendiam o que realmente você gostaria de expressar ou pelo menos te trazer resultados efetivos, resultados focados naquilo que você avalia como importante. Então, a gente vai dar esse passinho para trás e este tipo de problema você vai passar a identificar e não vai mais acontecer. Porque da forma tradicional já não funciona, ou pelo menos não está funcionando agora nesse período digital, nessa era digital. Você vai entender aqui durante essa websérie que é possível sim você fazer, só que para você ter resultado você precisa entender a forma de pensar, para que você possa gerir
ou para que você possa ser um gestor na área de marketing com foco no olhar digital. Nesta websérie, você vai entender também como é possível você conseguir ter resultados sobre ROI, que é o Return of Investment, que é o retorno sobre o investimento. Você vai entender como é possível calcular o custo de aquisição de um novo cliente, ou, por exemplo, como que você pode mensurar a ampliação da imagem da sua marca através de algumas redes sociais. Hoje, a gente viu um pouquinho sobre como é possível ter resultados a partir de um projeto internacional que está disponível e que é gratuito. Mas ao longo dos próximos vídeos, você vai entender um pouquinho mais sobre como que você pode definir quais são o seu público-alvo, ou como outras pessoas chamam persona, avatar. Gente, é tudo a mesma coisa, tá? Os mesmos nomes para definir qual que é o seu público preferencial. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês também qual que é a importância de você ter uma lista, como que você pode definir, como que a gente pode olhar o movimento da tecnologia para um modelo de produção de informação e como que isso se aplica ao seu negócio. Eu vou explicar também como, por exemplo, que são possíveis modelos como uma startup. Aliás, eu vou explicar o que é uma startup. Então, continue acompanhando comigo essa série de vídeos chamadas Estou Digital, agora muito importante. Eu queria que você mandasse uma mensagem para mim, eu queria que você comentasse em relação a esse vídeo, eu quero te escutar, isso é muito válido, inclusive para que eu possa produzir cada vez mais conteúdos que sejam relevantes para você. Eu queria pedir, inclusive, se você tiver alguém que, na sua visão, precisa ampliar os seus conhecimentos sobre marketing, ou está passando por um processo de mudança na carreira, ou gostaria de trabalhar com marketing, que você compartilhe esse vídeo. Porque assim a gente pode se conectar e assim a gente pode levar para mais pessoas a importância de se preparar para a transformação digital, que já não é o futuro, que ela, na verdade, está acontecendo agora. Então se prepare para o vídeo 2 da série Estou Digital e vamos nos conectar aqui. Antes disso, eu queria compartilhar com vocês o depoimento de uma pessoa que eu sou muito grata, que já me ajudou demais no meu processo, em várias vezes, assim, de perder 12 quilos e de ter uma autoestima muito alta, conectada a autoconhecimento, ao meu desenvolvimento, que é a Claudinha. A Claudinha é uma profissional que é fisioterapeuta, ela é esteticista e ela tem um compartilhar aqui com vocês, aliás, que eu vou mostrar para vocês, e que ela conta um pouquinho da história sobre o que foi possível que a gente desenvolveu junto. Então, um beijo, se conecta comigo. Se não segue o meu Instagram, anota aí, si.gontijo, ok? Eu tenho alguns vídeos também que eu compartilho no YouTube, você pode me seguir, eu vou deixar o link disponível, ou então você pode mandar um direct me pedindo e eu mando direitinho pra você. E vamos nos conectar, é uma honra pra mim estar aqui e eu tô muito feliz de realizar essa série. Agora confere aí, conhece a Claudinha, que é um dos meus amores e uma pessoa espetacular. Feedback do curso da Cíntia de marketing digital. Primeiro ponto positivo, minha amiga, que seu curso é maravilhoso, tá? Super indico. Tô mais desinibida, tô entendendo mais da questão digital, como proceder na frente até da câmera ao falar, ao expor o que a gente tem de conhecimento. E o que mais me impactou foi a questão da planilha, né, que nós fizemos, que você fez com todos os meus serviços, e onde eu vi toda a questão do lucro-benefício, né, e isso tem me dado uma visão maior do nosso empreendimento. E assim, agora consigo fazer e entender o que vai dar um retorno melhor e o que não vai. E a sua consultoria é muito esclarecedora e você consegue ter uma percepção, uma sensibilidade de tudo que a gente necessita para aquele momento, para dar aquela guinada. Muito obrigada, amiga. Te amo de coração e super indico o teu curso, tá? Para quem vai fazer novamente, olha, façam. Vocês
têm, assim, noção do que vocês vão aprender, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Super indico, tá? Um beijo. E quando eu fiz o teste, que eu recebi o meu resultado, eu fiquei impactada. Por quê? Principalmente depois da análise. A análise foi feita pela Cíntia, que foi quem me apresentou o teste. E eu pude perceber que existiam alguns pontos dentro do resultado que eu pensava que não causasse tanto impacto, né, no meu dia a dia. Mas após a análise eu pude perceber que se eu mudasse alguns comportamentos e que se eu desse prioridade para algumas coisas em relação a outras, a minha vida caminharia bem melhor. Então, assim, super recomendo o teste. E, assim, uma observação, um ponto importante. Não façam o teste por fazer se você não tem um propósito, se você não tem algo maior, se você realmente não quer mudar, né? Eu recomendo para aquelas pessoas que realmente querem trazer impactos positivos para sua vida. Então, se você quiser realmente saber mais o que é o VIA, o impacto que ele causa e que ele vem causando na vida das pessoas, entre em contato com a Cíntia, que ela é a melhor pessoa para explicar o que é o teste, como aplicar. Então, assim, super recomendo. Olá!